Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional e na aula de hoje a gente vai descrever as atividades que devem ser desenvolvidas no Laboratório 11. As atividades devem estar no arquivo lab11.hs. O conteúdo inicial desse arquivo é dado dessa forma e a gente vai nesse laboratório construir autômatos finitos não determinísticos, tá bom? Então, para isso, a gente vai criar alguns tipos, alguns aliases para tipos que já existem. E a gente vai utilizar essas construções para definir um autômato finito não determinístico. Isso vai permitir que a gente estude as listas como mônadas, tá bem? Então, os estados dos nossos autômatos vão ser apenas ints, e as transições vão ser triplas, né? A primeira componente, o estado, origem. A primeira componente, o estado, origem. A segunda componente, o caractere daquela transição. E a terceira componente, o estado destino. Ou seja, se o autômato se encontra no estado origem e lê o caractere, então ele pode ir para o estado destino. Lembrando que, como isso é um autômato finito não determinístico, ele não necessariamente vai para esse estado, apesar da validade da transição, tá bom? E por fim a gente tem a construção do nosso autômato finito não determinístico. Ele vai conter uma lista de estados, todos os seus estados, o estado inicial, a sua lista de transições e o seu estado e a sua lista de estados finais. Daí, o nosso autômato finito não determinístico ele começa a sua execução no seu estado inicial, obedece às suas transições e após consumir totalmente a sua entrada, ele aceita a sua entrada se ele termina a sua execução em um dos estados finais, tá bom? Na prática, a gente vai utilizar esse slot do estado inicial para armazenar o estado corrente do autômato. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter algumas funções auxiliares, certo? A gente tem justamente a função NFA, que vai funcionar como um construtor para a gente, recebendo a lista de estados, o estado inicial, as transições e a lista de estados finais do nosso autômato. Ela apenas passa isso para o construtor do tipo NFA. Depois a gente tem alguns getters, justamente um getter para os estados do autômato, um getter para o estado inicial, que no fim das contas vai funcionar como o estado corrente do autômato, um getter para as transições e um getter para a lista de estados finais. A função transition, que é dada já implementada, ela tem como objetivo realizar a transição do nosso autômato uma vez que ele leia um certo caractere. E como ele é não determinístico, ele pode ir para diversos estados ao ler esse caractere. Então, o retorno é uma lista de autômatos finitos não determinísticos, né? Como se a leitura desse caractere por esse autômato produzisse novos autômatos, quando na verdade esses novos autômatos mudam apenas o estado corrente deles, tá bem? Então a gente representa a mudança de estado no autômato, criando novos autômatos com um estado corrente possivelmente diferente. Então a nossa entrada é o autômato e o caractere C. E a gente vai aplicar a função F na lista dos próximos estados. Primeiramente, vamos entender quem são os próximos estados. Os próximos estados, eles são obtidos quando a gente pega as transições válidas para a leitura desse caractere e de acordo com o estado corrente desse autômato. E quando a gente pega essas transições válidas, a gente está interessado nos estados destino. Então a gente mapeia a função third. E a função third, quando recebe uma tripla, ela retorna
a terceira componente da tripla, né? Como as nossas transições têm estado origem, caractere sendo lido e estado destino, quando a gente faz isso nas transições válidas, a gente obtém os estados destino de todas as transições válidas. Como que a gente determina que uma transição é válida? Bom, a gente vai utilizar a função valid para determinar que uma transição é válida, e de todas as transições do nosso autômato, a gente vai filtrar aquelas que são válidas, tá bem? Como se dá a definição da função valid? A função valid, ela recebe uma transição que vai ter o estado corrente, o caractere da transição, e ela não se importa com o estado destino. O estado destino não é importante para determinar a validade dessa transição para esse autômato lendo esse caractere, tá bom? Então ela verifica duas coisas. Ela verifica se o estado da transição é o estado atual do autômato, e ela verifica se o caractere sendo lido pela transição é exatamente igual ao caractere sendo lido pelo autômato, né? Na verdade, o caractere esperado pela transição é exatamente igual ao caractere sendo lido pelo autômato. Então, uma transição ela é válida se ela tem o estado origem como o estado corrente do autômato, e o caractere que ela espera é justamente o caractere sendo lido pelo autômato. Então, a gente tem as transições válidas. A partir das transições válidas, a gente tem os próximos estados do autômato, mapeando a função que vai tomar apenas os estados destino das transições válidas. E por fim, a gente pega esses novos estados, esses próximos estados, e mapeia a função f sobre eles. A função f, quando recebe um estado, ela cria um autômato quase idêntico ao autômato de entrada, ou seja, com os mesmos estados, com as mesmas transições e com os mesmos estados finais, e no entanto atualiza o estado corrente para ST. Então, transition atualiza o estado corrente de autômato para os próximos estados, de acordo com a leitura do caractere C, e quem faz essa parte final é a função f quando mapeada nos próximos estados, tá bem? O que vai ser feito nesse laboratório, dado esse arcabouço, é a função isAccepting. A função isAccepting, ela tem como objetivo determinar se o estado corrente desse autômato é um estado final dele ou não, certo? Então a função isAccepting, ela vai verificar se o estado corrente do autômato de entrada se encontra na lista de estados finais do autômato de entrada, tá bom? Caso sim, ela retorna verdadeiro, caso não, ela retorna falso. E por fim, a gente tem a função run, e a função run, ela vai tomar um autômato, uma entrada para esse autômato, uma lista de caracteres, e vai retornar um valor booleano indicando se esse autômato aceita essa entrada ou não. Então aqui verdadeiro caso o autômato aceite a entrada, falso caso o autômato não aceite a entrada. Dada a assinatura de transition, que é essencialmente uma operação monádica, onde a mônada é justamente o tipo lista, você vai poder escrever a função run com auxílio da função foldm, que é proposta no exercício 45 e que também faz parte dessa lista de atividades. Então, é aconselhável, antes de você fazer a função run, é aconselhável que você implemente a função foldm, que é proposta no exercício 45. Justamente a assinatura da função transition, ela é exatamente o tipo de operação que a função foldm espera, como a gente vai ver logo logo. Uma vez que você tenha feito todo esse arcabouço para lidar com autômatos, você vai implementar dois autômatos finitos não determinísticos. O primeiro autômato, ele deve aceitar representações binárias de números pares,
certo? Ou seja, você vai ter uma lista de chars, uma lista de caracteres 0 e 1, representando um número binário, com os bits mais significativos na esquerda e os menos significativos na direita. E você deve determinar, e o seu autômato deve aceitar apenas as representações binárias de números pares. No seu segundo autômato, você vai criar um autômato que aceita as entradas que tem a substring, que tem a string 010 como uma substring. Em ambos os casos, na construção dos dois autômatos, você não deve aceitar entradas que tenham qualquer outro tipo de caractere a não ser 0 e 1, tá bem? Pois tá. Para além dos exercícios descritos no laboratório 11, a gente acrescenta as seguintes questões. No exercício 42, é pedido que você faça o tipo maybe se tornar uma instância de monad, e para isso você pode implementar o operador de binding em termos de uma chamada da função maybe que a gente viu lá no começo da disciplina, tá bem? O exercício 43 pede que seja implementado join em termos do operador de binding e da função identidade. E join é uma função monádica, né? Ela recebe uma mônada contendo uma mônada contendo um elemento do tipo A, e ela retorna uma mônada contendo um elemento do tipo A. Ou seja, a função join ela é responsável por fazer essa combinação de contextos monádicos aninhados em um único contexto monádico. Para isso, você pode utilizar o operador de combinação e a função identidade. Uma vez que você tenha implementações para fmap e join, você deve ser capaz de poder implementar o operador de binding em termos de fmap e join, e esse é o exercício 44. No exercício 45, que vai ser útil justamente no contexto dos autômatos finitos não determinísticos, que é a primeira parte do laboratório, é pedido para você implementar a versão monádica da função foldL. A função foldL recebe uma operação simples, um elemento inicial, e ela processa uma lista de elementos para te dar um retorno. Na função foldM, onde a gente tem que M é uma mônada, em vez de receber uma operação simples, é recebido uma operação monádica, ou seja, uma função que, dados dois argumentos, retorna um valor de mesmo tipo do primeiro argumento num contexto monádico. E daí, dado um elemento inicial e uma lista de elementos a serem processados, é esperado um retorno de um valor do tipo B num contexto monádico M, tá bom? Então, na 45 você implementa a foldM. Isso vai ser bastante útil para implementar a função run, tá bem? E no exercício 46 é pedido que seja refeito o exercício 26. No exercício 26, o objetivo é implementar a função subsets, ou seja, a função que retorna todos os subconjuntos de uma certa lista de elementos. E essa função, a função f, que dada uma lista XS e um elemento x, retorna duas versões dessa lista, uma sem o elemento x e outra com o elemento x. Essa função f ela é útil junto com foldM para que sejam retornados todos os subconjuntos de uma lista XS. Então, o exercício 46 pede que seja reimplementada a função subsets, que foi proposta no exercício 26, mas dessa vez como uma chamada de foldM. E essa função f é uma dica de como pode ser implementado subsets em termos de foldM. No exercício 47 é pedido que seja implementado mapm
a função mapm em termos de map e sequence A, tá bom? A função mapm, ela foi implementada dessa forma, mas ela pode ser implementada de uma maneira mais simples utilizando map e sequence A, tá bom? Então o exercício 47 é sobre essa definição alternativa de mapm. No exercício 48 é pedido que seja implementada sequence A underline. Sequence A underline recebe uma lista de funtores aplicativos e retorna um funtor aplicativo de mesmo tipo, contendo uma tupla vazia. Então sequence A underline está interessada nos efeitos colaterais da avaliação desses funtores aplicativos, certo? E eles devem ser avaliados em sequência. Daí a função sequence A underline, ela é bastante parecida com a função sequence A, mas ela não está muito interessada no retorno no valor desses funtores aplicativos, tá? Ela só está interessada no efeito colateral. Então ela retorna um funtor aplicativo sem um valor significativo. Da mesma forma, a gente tem a função mapm underline e a função mapm underline, que já foi implementada anteriormente, ela pode ter uma definição alternativa em termos de sequence A underline e map. E o exercício 49 é sobre implementar essa mapm underline em termos dessas duas funções. Essencialmente, isso seria utilizado para criar os funtores aplicativos. Na verdade, isso seria utilizado para criar os valores monádicos. E como valores monádicos também são funtores aplicativos, sequence A underline seria utilizado para executá-los em ordem. E daí a gente teria uma definição alternativa para mapm underline. Essas são as atividades do laboratório 11. E até a próxima aula.